11. Ele saiu capenga. Eu fechei a porta do quarto com uma tramela de madeira, abri a mala, tirei alguma roupa, mas não tinha onde pôr. Não havia gavetas nem lugares para pendurar. Havia pregos pelas paredes com casacos e blusas, as paredes esburacadas por causa dos pregos. Coloquei tudo na mala outra vez. Torci a tramelinha e saí do quarto. Encontrei meu pai sentado na sala conversando com seu Janjão. A escola é longe daqui? Perguntei por perguntar. A senhora vira à direita, a primeira rua, tem uma subidinha. Lá no alto é nova e é bonita. É o prédio mais bonito daqui. Vamos, papai? Saímos os dois devagar, olhando a pobreza da cidade. Meu pai foi o primeiro a falar. Você não fica aqui. Eu vim para tomar posse da cadeira. Depois veremos o que eu posso fazer. Eu pensava no sanitário no fundo do quintal, ao lado dos mamoeiros e laranjeiras pesteadas. E a minha companheira de quarto, como seria ela? Demos umas voltinhas e voltamos, nem fomos à escola. Na manhã seguinte eu me apresentaria. Eu lecionaria no período da manhã. Entramos na sala do seu Janjão, ficamos sentados, meu pai e eu, sem saber o que fazer, pensando nas dificuldades. Que tal seu quarto? Ele perguntou. Serve, respondi. O forro é de pano sujo e rasgado, talvez me acostume. Vou dormir com outra professora. Apareceu seu Janjão e perguntou se não tomaríamos um café enquanto esperávamos a janta. Aceitamos. Veio um café ralo, as xícaras desbeiçadas e grossas, e seu Janjão queria falar, contar fatos acontecidos, queria perguntar como ia o mundo lá por fora. Porque ali nada havia. Quando fiquei só com papai, ele disse, você nasceu numa casa pior que esta. Mas o sertão era bonito, falei. A professora chegou e interrompeu nosso diálogo. Eu conhecia a família da professora, isso me ajudou. Sentamos à mesa para jantar. Feijão, arroz, couve picada, torresmo e carne de porco. Seu Janjão servia um ou outro. Havia mais pessoas, viajantes que foram aparecendo e tomavam lá as refeições. Gostei da comida, apesar de pensar nas baratas que deviam correr pela cozinha. Papai comeu com gosto, procurou conversar com os outros, tomaram cerveja quente. Ficamos por ali fazendo hora. Papai fumou um cigarro forte, seu Janjão com o cigarro atrás da orelha tirava à mesa e ia jantar na cozinha. Voltou com um lampião de querosene e o colocou na mesa da salinha. Iluminou os recantos, não havia luz elétrica. Mariposas e besouros entravam, batiam no vidro do lampião e ficavam por ali vagueando, até cair ao chão de terra. Era março, fazia calor. Observei o olhar de meu pai preocupado, coitado. Lembrei de quanto ele devia estar pensando se eu suportaria 1 dia, 2 ou 3 dias. O pior foi a hora de dormir. Pedi à colega que me acompanhasse ao quintal até a casinha. Fomos, cada uma segurando uma vela. Parecia haver bichos atrás dos mamoeiros, e o nervoso nos fazia rir à toa, por nada. Olhos estranhos nos seguiam, e eu pensava se seriam ratos ou gatos. Perguntei se havia ratazanas dentro da casa, e ela respondeu. Nunca vi nenhuma. Isso me animou. Com os dedos tapando o nariz, entrei na casinha, e quase saí correndo, ela rindo às gargalhadas. No nosso quartinho havia bacia e jarro de barro, tudo velho e pobre. Fui tomar a bênção de papai, que ainda conversava com seu Janjão, os dois sentados na porta da casa. Seu Janjão perguntou solícito. A senhora deseja alguma coisa? Respondi que não, obrigada. Se precisasse, eu falaria. Tive vontade de perguntar, há ratos na casa? Mas fiquei acanhada e não perguntei. Desejei-lhe boa noite, beijei meu pai e fui para o quarto. A colega estava deitada e só disse, quando quiser apagar a vela, pode apagar, estou morta de sono, boa noite. Meu colchão era de palha, a palha era rala e eu sentia as tábuas sob o corpo. Fiquei quase dobrada na cama. Apaguei a vela, que desenhava silhuetas nas paredes,
Tentei dormir, então ouvi o primeiro rato correndo pelo forro de pano, depois outro e outro. Com o maior desembaraço, eles se perseguiam e eu pensava no corre-corre, poderiam cair embolados sobre a minha cama. Cobri a cabeça, o calor me sufocava. Lembrei que o forro era velho e formava sacos que deviam ser ninhos dos bichos. Começaram então os guinchos. Nem eram guinchos, pareciam gritos. Com cuidado para não acordar a colega, acendi um fósforo, depois a vela. Minha impressão é de que os ratos enchiam o quarto, passeavam nas cadeiras, brincavam de esconde-esconde, andavam dançando no soalho, depois subiam nas paredes. Com a luz da vela, iriam me olhar e rir invictos. Comecei a tremer e fiquei encolhida na cama. Levantava a ponta do lençol e espiava. Onde estariam os miseráveis? Minha colega na caminha estreita ressonava como um anjo. Não ouvia nada, nem correrias, nem guinchos insólitos. Tive inveja da colega. Uma inveja inusitada, insuportável, quase inumana. Vontade de acordá-la, sacudi-la. Acorda, estamos cercados de bichos horríveis, não posso dormir. Nada fiz. Esperei 1 hora, acordada. Os ratos estavam também esperando que eu apagasse a vela. Às vezes, um gritinho fino, estridente como um estilete. Estava dizendo que apagasse depressa, tinha muito o que fazer. Pensei comigo, que diabo, não sou criança. Medo de rato? Bobagem. Só podem assustar, mas não mordem. Apaguei a vela num sopro, cobri a cabeça e fiquei à espera de tocaia. Novamente as corridinhas. E se o pano que servia de teto rasgasse? Cairiam todos na minha cama. Aí eu gritaria como nunca, como se estivesse me matando. Nada aconteceu. Passei parte da noite assim. Acordava, dormia, calor, abafamento, cabeça coberta, que porcaria. Quando percebi a claridade da madrugada, 5 horas talvez, não havia ruído algum. Os ratos estavam dormindo. Havia silêncio e me levantei quase feliz. Saí do quarto na ponta dos pés e fui encontrar papai tomando café e conversando com seu Janjão. A senhora dormiu bem? Não estranhou a cama? Perguntou. Respondi que sim, porém estranhara um pouco e ouvira ruídos de ratos. Haveria ratos na casa? Percebi que estava com raiva e meu sorriso era mau. Ele pensou, moveu o papo enorme, mole como um saco, mais gordo de um lado que do outro. Sorriu e respondeu. De vez em quando aparece algum, mas eles não fazem mal, são bonzinhos. Não são grandes não, são inocentes e pequeninos. Pequeninos? Inocentes? Eu quase não dormira, passara a noite tremendo de medo, com calor, suando, ouvira correrias de ratazanas enormes, guinchos de hienas, e seu Janjão vinha dizer que os bichos eram pequeninos e inocentes? Estaria caçoando de mim? Estaria me ridicularizando? Rindo do meu pavor pelos ratos? Observei-o bem. Com o cigarro de palha atrás da orelha, capengando, foi buscar café e pão para mim. Coitado, ele próprio era um rato, com papeira, com corcunda, e além disso devia ser reumático. Andava com dificuldade, tinha as pernas curtas. Era um pobre rato feio e triste, um ratão doente. Papai me sussurrou. Vamos embora daqui, você não pode ficar. Antes que eu respondesse, apareceu o dono da casa com o café num bule de lata. Foi dizendo que iria trocar o colchão da minha cama, não tivera tempo na tarde anterior. Falou que iria mandar levar água quente para o meu quarto e perguntou se eu queria mais alguma coisa. Agradeci, voltei ao quarto. A colega estava se levantando, risonha e exuberante de felicidade. Fiz rápida toilette. Pensei em sair pelo quintal, andar um pouco, desentorpecer as pernas, que haviam ficado dobradas, sentir um ar fresco e perfumado das flores dos mamoeiros. Em vez disso, vi os tropeiros e boiadeiros que faziam fila para entrar no sanitário, diziam piadas, pediam água ao seu Janjão, colocavam-na num balde e se lavavam ali mesmo, quase à vista da gente. Bufavam, se esfregavam e gritavam. Mais água fria, vamos lá! Crianças enxameavam à volta do edifício da escola, que era novo, pintado de branco, com muitas salas de aula. Fui designada para uma classe de 40 alunas, 2º ano.
Meu pai me acompanhou e disse: escute, não há necessidade de você passar o que está passando. Tanta falta de conforto com esses homens grosseiros a tomar banho no quintal. Vamos embora amanhã. Se tivéssemos as passagens compradas, iríamos hoje mesmo, mas o trem já passou. Respondi a papai que nada me assustava nem aborrecia. Éramos pobres e eu precisava ganhar dinheiro. Para isso tinha estudado quase 5 anos. Eu sabia tomar banho de bacia, sabia viver pobremente e ficaria o tempo determinado que a lei exigia. Depois pediria afastamento. A professora colega do quarto não morava por lá? Por que eu não podia morar também? A verdade é que eu era jovem e quando vi aqueles olhinhos infantis me examinando e sorrindo com timidez, tive vontade de dizer: vamos brincar de roda? Fiz a chamada com naturalidade. No primeiro dia, conversei com as alunas e combinamos planos de estudos. Percebi que as conquistei no primeiro instante e isso me alegrou. Papai me esperava andando na frente da escola, impressionado com a minha calma. Tornou a falar em deixar tudo e voltar, pedir afastamento, licença, qualquer coisa, mas não podia ficar ali. Recusei. Tomei banho na bacia de folhas de Flandres, como chamavam. Tomei café na sala com muitos boiadeiros. Conversei com todos. Eu só tinha medo dos ratos. Pensava com horror no grito que daria se algum dia um caísse em minha cama. Não gostava do sanitário do quintal. O cheiro era félido, que exalava. Pedia sempre para a colega me acompanhar e ficar por perto. Passaram-se alguns dias, quando não aguentei mais, por medo dos ratos e por falta de banheiro, disse ao meu pai que voltaria a Botucatu e iria requerer licença para tratamento de saúde. Eu me sentia fraca porque não dormia por causa do barulho dos ratos. Durante a semana que passei lá, dormi pouco e enfraqueci. Um dos boiadeiros não despregava os olhos de mim, querendo me namorar, dizendo que possuía uma fazenda com mais de 1000 cabeças de gados, bois dos melhores. Perguntou por que eu estava ali. Bonita, podendo levar a vida de esposa de fazendeiro e me sujeitando a viver naquele arraiá. Percebi que era a chegada a hora da retirada. Quando contei às crianças que ia embora, fizeram-me prometer que voltaria. Depois, muito solene, disse ao meu pai: eu quis confirmar a frase do brasão dos Lopes de Oliveira e confirmei enquanto pude. É bonito dizer, não voltar atrás, mas agora tenho que voltar a requerer cadeira em outra cidade. Papai riu com gosto, afagou minha cabeça e tratamos da retirada. No último dia que passei lá, tive a maior cólica da minha vida. O inspetor chegara, houve rebuliço em todas as salas, a criançada assanhada, eu com dores no corpo. O inspetor fazia perguntas, eu nem sei se o que respondi. Ele perguntou: a senhora não está passando bem? Eu disse que não estava passando bem, que o meu corpo doía, que eu não dormia direito e eu estava muito fraca. Quando o inspetor se despediu, fui para a cama, com garrafa de água quente na barriga, nas pernas e nos pés. Papai entrou no meu quarto e contou que as passagens estavam compradas, iríamos na madrugada seguinte, e eu nunca mais voltaria. Eu era fraca, não podia aguentar aquela vida. A colega arrumou minha malinha, e eu me retorcendo de dor na cama, o rosto contraído, verde e tão pálida. Quando a dor passou, dormi a noite inteira, como se fosse a melhor cama em que havia dormido até então. Na manhã seguinte, 5:30 ou 6 horas, com o estômago enjoado antes de embarcar, tomamos o trem de volta para Botucatu. Essa foi minha primeira experiência como professora. Passei a viagem recostada no ombro de papai, e ele disse: filha, você é muito forte. Sou tão fraca, papai. Fiquei tão doente à toa. Sou muito fraca. Você é forte, de espírito e de alma. Você é fortaleza. Isso é que você é. Respondi: talvez. Depois dormi e acordei na estação de Botucatu. Mamãe e tia Augusta disseram que eu não devia ter ficado, e papai explicou que eu não quisera. Precisei tomar fortificantes. Os dias de falta de sono e de má alimentação, juntamente com o medo e a falta de higiene, haviam me enfraquecido. Eu teria que voltar uns 3 meses depois. Aí, então, pediria a exoneração do cargo. Deram a licença requerida para tratamento de saúde. Comecei a frequentar todos os bailes, piqueniques e cinemas.
Havia ali boas salas com bons filmes na cidade de Botucatu. Foi nesse tempo que mamãe foi chamada a São Paulo com urgência. O marido de Guiomar fora para o hospital e não passava bem. Enquanto minha irmã ficasse com ele, mamãe tomaria conta da casa em Salvador Leme e das crianças, que já não eram tão crianças. Segui com ela, as duas um tanto inquietas, pois o estado de meu cunhado inspirava cuidados. Soubemos então que ele era diabético. Deveria ter feito durante anos dieta rigorosa, mas nunca fez. A moléstia fora se agravando. Guiomar ficava ao lado do marido. Na segunda semana teve uma ligeira melhora. Depois foi piorando, piorando e morreu. Todos acompanhamos nossa irmã nessa dor. Ela era tão moça, tão bonita e vivia sempre em dificuldades. Tinha apenas 36 anos quando ficou viúva. Houve conciliábulos na família. Conversavam em voz sussurrada. Ela precisava continuar a trabalhar, mas só fazer sapatinho de tricô não dava. Havia o aluguel para pagar, havia os filhos para educar. Não tinha seguro de vida, nem dinheiro no banco. Papai também chegou para ficar uns dias e ajudar a encontrar um arrimo para ela. Casaquinhos e sapatinhos não bastavam para sustentar os filhos e pagar as despesas atrasadas. Tanto do lado do marido como do nosso, cada parente deu o que pôde. Fiquei ciente, bem mais tarde, de que assim pagaram as contas do hospital e dos médicos. Mas as despesas continuavam. Aluguel, armazém, açougue, e as contas chegavam sempre. Naquele momento, a única solução era receber um casal amigo e 2 rapazes para residirem na casa e pagarem pensão. A casa era grande, e durante muitos anos foi assim que Guiomar viveu. Assim pagou os estudos dos filhos e tocou a vida para a frente. Ficava até altas horas da noite, terminando as tarefas para entregar no dia seguinte. Passou a trabalhar mais duramente ainda. Segundo conselhos recebidos, pedi remoção para uma escola isolada no bairro de Tanquinho de Botucatu. Voltei com mamãe para a Cerqueira César, a fim de entregar meu lugar a outra. Passamos apenas um dia na vila, mas encontramos no momento de embarcar o novo inspetor. Mamãe começou a explicar por que eu não ficara na cidade e pedir a remoção. Ela não se conformava em ver a filha quase única, longe de todos. Contou que os mais velhos eram casados e eu era só. Se me deixassem trabalhar tão longe, não seria justo. O inspetor era alto, mais gordo do que magro. Tinha aspecto intransigente. Deu a entender claramente que eu devia visitar o lugar antes, para depois fazer requerimento solicitando cadeira. Disse também que se todas as professoras fizessem o mesmo, de que maneira poderia o governo agir? Uma vai, fica uma semana, volta, vai outra, também não gosta do lugar, faz requerimento, vai embora, depois vem outra. Mamãe tentando explicar e o inspetor a passar-nos uma descompostura. Num momento qualquer ouvi minha mãe falar. Meu genro, Pedro Amando de Barros, falou. Percebi o susto do inspetor, ficou ruborizado e perguntou. Mas seu genro não é Armindo Cardoso? Mamãe retrucou. Sou sogra dos dois, o senhor não sabia? O inspetor ficou desapontado e inquieto com o que havia comentado. Pediu desculpas, explicou que não sabia, senão não se expressaria daquela maneira. Mamãe disse que desculpava, não era nada. Aquilo podia acontecer a qualquer pessoa. Solícito, dedicado e amável, ele nos acompanhou até o trem. Despedimo-nos e assim que o trem deslizou sobre os trilhos, começamos a rir. Rimos e comentamos apuros do inspetor. Este pensara antes que, ela sendo sogra do Cardoso, nada havia a temer. Os Cardoso estavam por baixo na política. Mas ao saber que era sogra de Amando, cujo partido estava por cima, ficou assustado e pediu desculpas mil. Chegou a dizer que compreendia que uma mocinha delicada como eu não poderia mesmo ficar ali naquele lugar sem conforto, sem nada. Compreendia muito bem, mamãe tinha razão, eu tinha razão, e toda a família tinha razão. Rimos até chegar em Botucatu. Titia Augusta continuava conosco, morrendo cada dia um pouco. Os quartos e as salas cheiravam a desinfetante e papai ficava irascível e aborrecido. Dizia que nossa casa parecia um hospital. Coitada de tia Augusta. Quando apareciam visitas, perguntavam se ela estava melhor ou se não sentira dores.
Ela levantava e ia buscar o atestado assinado por vários médicos de São Paulo, em que dizia que a moléstia era rara, um caso em 1000, mas não era lepra, não era contagiosa. As pessoas ficavam desapontadas, diziam que sabiam que a doença não era contagiosa, fingiam que liam o atestado. Ela ia guardá-lo de novo no quarto, numa gaveta bem trancada, e voltava mais contente para a sala, para continuar a conversar. Mancava, andava de bengala, os pés embrulhados em um algodão preso por esparadrapos. Naquele tempo havia leprosos acampados nas estradas, vivendo em tendas perto dos rios, e quando passavam automóveis, eles os cercavam para pedir esmolas. Nas ruas de todas as cidades do interior por onde se passava, havia os morféticos a cavalo, todos tão tristes, alguns com mãos sem dedos, panos sujos amarrados nas pernas, nos pés, enrolados na cabeça. Pediam esmola estendendo canecas na ponta de um pau comprido. Havia perigo de contaminação, diziam. A desolação era grande e a enfermidade parece que se alastrava. Depois soubemos que vinham leprosos dos outros estados pedir em São Paulo, porque São Paulo dava mais. Nunca vi nada mais triste do que os acampamentos dos doentes na beira das estradas. Homens, mulheres e crianças. Crianças, sem conhecer o drama, brincavam na margem do rio, ao lado das tendas. Os homens deitados ao sol, as mulheres com cabeças e faces cobertas para que ninguém visse os tumores, as pústulas, uns com a metade do nariz, outros sem dedos das mãos, sem orelhas. O mal de Hansen estava muito difundido, e como vinham doentes dos estados vizinhos, parecia que o número deles aumentava, e talvez aumentasse pela aglomeração dos acampamentos. Quando se via um quadro assim, até a paisagem perdia a beleza, até o sol não parecia mais sol, até a água do rio cristalino tornava-se escura e parecia que os pássaros nem cantavam mais. Minha tia sabia de tudo isso, quase não saía do quarto, sempre com os pés inchados e doloridos. Ficava horas inteiras, quieta e pensativa, quase sem falar. O rosto, que fora bonito e de pele lisa, murchava dia a dia. Seus olhos, que foram brilhantes, eram agora embaçados, ou pela mágoa da doença incurável, ou pela aproximação da morte. Entre rindo e séria, dizia que se eu tivesse um noivo e eles nos visitasse e ficasse conhecendo a tia da noiva, enferma daquele jeito, nunca mais apareceria. Nem mostrando o documento que a senhora guarda na gaveta? Eu perguntava dando risada. Eu direi logo, você ficou assustado com a doença de titia, mas ela vai mostrar o atestado e o susto passará. Ela ria também. Um riso nervoso que mais parecia forçado, respondia. Nem. Procurávamos fazê-la esquecer o que a devorava por dentro, mas nem sempre conseguíamos. Eu procurava meu pai. Ela tem culpa, papai? Coitada, podia ser um de nós, tenha paciência. Ele retrucava que ninguém tinha culpa, mas era muito triste ver nossa casa transformada em hospital. Não se sente nem mais o perfume das flores, nem das magnólias, mesmo das glicínias. Você ainda sente? Sinto, quando chego perto das flores. Os jasmins, quando estão em flor, entram no meu quarto, como se eu tivesse ali mesmo um pé de jasmineiro. Não posso dormir direito, pois eu só sinto o cheiro de desinfetante, ele dizia com cara zangada. Nossa casa tem cheiro de hospital. Não digo isso para sua tia, nem nunca direi, mas acho que ela devia se tratar num hospital, e não aqui, minha filha, não aqui. Sem paciência nada conseguiremos, papai. Tenha um pouco mais de paciência. Ouviu o que o médico disse ontem? Ela não vai aguentar nem 3 meses. Vários médicos visitavam minha tia, talvez curiosos por causa do andamento da moléstia, e também para suavizar a mágoa e a dor da enfermidade estranha. Continuei a frequentar bailes. Era agora mais velha, conhecia as alegrias e as tristezas que existem em todas as famílias. Um dia li no jornal oficial minha nomeação para a escola do bairro de Tanquinho. Meu cunhado, marido de Nicota, conseguira a nomeação. A escola isolada era mista, e entre os alunos havia um rapaz de 15 anos, o Zé Chouriço, muito mais alto do que eu, com fama de desobediente e malcriado. Eu comecei a gostar de ensinar as crianças. Quando aprendiam o que desejavam, ou a ler uma frase inteira, ou a resolver um problema, a alegria era tanto delas quanto minha.
Somente o rapazinho não obedecia e nem estudava. Deixei um dia de castigo, sem recreio. Ficou. Mas no outro dia Zé Chouriço me enfrentou e disse que não ficaria mais de castigo. Aqui você tem que receber minhas ordens e ficará outra vez sem recreio até aprender a cumprir os seus deveres, falei. O olhar que pôs em mim era carregado de ódio, mas fiquei firme, fixando-o. Na tarde seguinte da segunda escaramuça com o Zé, quando dei o sinal do término das aulas, vi uma mulher morena e atarracada, com chale preto cobrindo-lhe a cabeça. Dirigia-se para o meu lado. A criançada que começava a debandear parou e cochichou que era a mãe do Zé. A senhorita é a professora? Ela perguntou. Disse que sim, e ela continuou sorrindo. Cruzes, como é novinha. Sou a mãe do Zé, muito prazer, falei titubeando. Ela agora vai me insultar, pensei, apesar do riso fácil. Vim aqui para dizer, senhorita, que ponha meu filho de castigo quantas vezes quiser e quantas vezes for preciso. Ele em casa é um demônio, ela era portuguesa, e o terror do bairro de lava-pés. Meu marido dá-lhe pancada e ele não aprende. Ele me contou que agora está gostando um pouco mais dos estudos porque a professora é nova e bonita. E digo-lhe uma coisa, pode bater nele se quiser. Bata nele, senhorita professora, pode bater. O meninão de um lado escutava de cabeça baixa e senho carregado. Respondi afável que ele não era nenhum demônio, era até muito bom, só precisava estudar um pouco mais. A senhora pode ficar tranquila, ele agora está aproveitando as aulas, mas não o chame de demônio, ele não merece. Não é, Zé? Levantei a cabeça para olhar o menino. Lá no alto estava o rosto de Zé Chouriço, mais com cara de mamão do que de chouriço, sério e compenetrado. A mãe ficou um tanto pensativa e disse, bem, dê-lhe outra oportunidade se quiser. Pedro negou o Cristo 3 vezes e não deixou de ser São Pedro, e também era um homem, não tinha 15 anos. Se meu filho se tornar homem de bem, ficamo-lhe devendo sem dúvida. Despediu-se e foi num passo rápido, ainda resmungando. Esse sem vergonha. Zé Chouriço foi se tornando melhor, atento e obediente. Como prêmio, foi nomeado meu auxiliar na classe. Recolhia os cadernos, limpava a lousa, distribuía lápis e prestava atenção no que eu dizia. Com o tempo, e por incrível que pareça, tornou-se estudioso, prestativo e obediente. Foi a confiança que depositei nele que o fez mudar assim. Um dia resolvi mandar as crianças debandearem antes da hora. Foi a conta. Ouvi passos pesados subindo a escada que dava para a sala de aula. Era um inspetor que entrava. Com ar aborrecido, perguntou, costuma dispensar as crianças antes da hora? Não são ainda 4:30. Eu poderia dizer que me sentia doente, que minha mãe me mandara chamar, que tia Augusta estava morrendo, mas resolvi não mentir e falei simplesmente. Pela primeira vez dispensei as crianças 1/4 de hora antes, e tive a pouca sorte de receber sua visita. Sorriu de leve, continuei. Sei que os inspetores costumam fazer isso para surpreender o horário das professoras, mas pode crer, é verdade. Há uma bela exposição de trabalhos manuais no grupo escolar, e como hoje é o último dia, tive vontade de ver, assim como mandar as crianças. Fiz mal? Procurou esconder outro sorriso pela minha sinceridade. Depois deixou de se fingir severo, contou fatos e começou a rir com gosto. Zé Chouriço havia voltado quando viu um inspetor entrar na sala. Trouxe o livro de chamada, foi um perfeito auxiliar. O inspetor contou o número de alunos, fez perguntas de praxe e disse, vamos ver juntos os trabalhos do grupo. Fomos à exposição. Eu o havia conquistado, como conquistara Zé com cara de mamão. Meu julgamento nunca era imediato. Antes eu procurava compreender as pessoas, e isso muito me valeu. Então recebi meu primeiro ordenado. Para a época era razoável. Cheguei em casa e disse para a mamãe, não é muito, mas se precisar está aqui. Olhe, mamãe. Coloquei-lhe nas mãos e ela apenas disse, guarde, filha, é seu. Gaste com você mesma. Fiquei desapontada e perguntei, então não quer? É que agora não preciso. Quando precisar eu direi. 6 meses depois veio minha nomeação para o grupo escolar Cardoso de Almeida, como substituta. Não pedi nada, mas como era cunhado do chefe político da cidade, veio a nomeação. No jornal da oposição escreveram logo artigos sobre isso,
que era a proteção. Enquanto professoras antigas esperavam ser nomeadas por merecimento, surgia tamanha injustiça. A nomeação de uma professora que era muito jovem, sem prática e sem tempo regulamentar. Comecei nessa época a fazer o contrário do que fizera sempre. Passava as férias em São Paulo, em casa dos padrinhos. Eu dizia aos sobrinhos: quando vier, trarei o violino debaixo do braço. Nunca esqueceram e perguntavam quando me viam chegar: trouxe o violino debaixo do braço? Não estou vendo. Trouxe dentro da mala, só para tocar para vocês. Sentavam à minha volta e pediam: toque, cara súcia. Se Dolores, Lina e vocês cantarem um pouco, eu toco, prometiam. Eu tocava os primeiros acordes e eles cantavam em coro: cara súcia, se tu cara fuera espejo de tu alma. Ficávamos tempo enorme na casa súcia. Então eu dizia: agora chega, vou tocar para vocês a serenata de Toselli. Eles ouviam em silêncio e depois pediam: toque cara súcia outra vez. Contei que também estudava piano e quando eles fossem para a chácara, tocaria para ouvirem. Papai havia alugado um piano e eu tinha 2 aulas por semana. Estudava com firmeza e com determinação. Eu já conhecia um pouco de música, sabia solfejar, precisava apenas de prática. Os olhos dos sobrinhos brilhavam de contentamento e perguntavam: só para nós? Vai tocar só para nós? Eu prometia e cumpria. Cantoria que se ouvia na rua, mas só quando o pai não estava em casa. Ele não gostava de barulho. Parece que por essa época eu procurava ansiosamente o caminho que ainda não havia encontrado. Lia tudo o que podia, estudava música e pensei em tomar aulas de pintura, como fiz mais tarde. A arte me fascinava simplesmente. Toda a manifestação de arte era como um feitiço que me envolvia, me arrastava e me encantava. Cheguei muitas vezes a chorar ao ver um quadro ou a ouvir uma música bem executada. Tive então várias e vagas propostas de casamento. Os rapazes da cidade, geralmente filhos de fazendeiros dos arredores, dançavam comigo, diziam querer se casar comigo. Eu costumava dizer: mais tarde vou pensar. Por que mais tarde? Perguntavam. Será que eu gosto de você para casar? Eu respondia com franqueza. Para dançar eu gosto, casar é diferente. Senti que procuravam companheira e eu não queria assim, queria amar. Foi quando apareceu, vindo da cidade vizinha, um rapaz alto, simpático, os cabelos quase louros, que se apaixonou por mim e eu por ele. Passávamos as noites no clube, dançando e conversando. Tínhamos as mesmas ideias, nossas famílias se conheciam muito bem, e eu pensei: com esse me casarei. Logo que os meus pais souberam, falaram comigo. Nunca os vi tão circunspectos e cerimoniosos. Você está namorando fulano? Respondi que sim. Levantei a cabeça como um desafio. Que tem isso? Começaram os conselhos e as palavras. É preciso esquecer esse rapaz. Esse não serve para casar. Mas por quê? O que há com ele? A senhora e papai conhecem tanto a família? Mamãe me interrompeu para dizer: justamente por conhecermos bem a família, os avós e os pais dele, é que não desejamos que esse namoro continue. Fiquei muda, olhando-os. Pela primeira vez intervinham diretamente em minha vida particular. Senti-me inquieta. Então digam-me por quê. Falei com raiva, despeito e certa revolta. Porque são todos jogadores. Sabe o que é marido jogador? A família do seu namorado é família que joga, que conhece baralho como a mãe conhece um filho. O avô, o pai, os irmãos do pai, esse fulano, os irmãos desse fulano, passam noites nos clubes jogando. Perderam fortunas, adquiriram outras com café, tornaram a perdê-las. E você acha isso bonito? Isso dá segurança para a família? Mamãe lembrou de um homem que papai conhecera. Contara tantas vezes esse fato. Ele estava à mesa de jogo quando chegou um recado. Seu Cicrano, sua mulher está piorando, e mandou chamar o senhor. A mulher tivera um bebê. Respondeu: já vou, é só terminar essa partida. Outro recado e outro já vou. Passou o dia, a noite, amanheceu de novo o dia, o homem jogando e dizendo: já vou. Estava sempre terminando a partida, não podia abandonar os companheiros.
o homem jogando e a mulher morrendo. Mamãe fez uma pausa esperando minha resposta que não veio. Papai falou: essa família é distinta, mas é família de jogadores. Se você se casar com o fulano, vai sofrer até morrer. Esse vício nunca acaba. Nasce filho, morre mulher, casa com outra, nasce outro filho, a mulher está doente e o jogador não se levanta da mesa. Não, filha, não é possível. Derramei algumas lágrimas ao ouvir essas palavras, não tanto pela ilusão perdida, mas pensando nas mulheres e nos filhos dos jogadores inveterados, viciados e perdidos. Mamãe, que nunca me via chorar, ficou assustadíssima. De certo pensou que eu estivesse desesperadamente apaixonada e estava sofrendo por causa do moço. Creio que nessa mesma tarde escreveu ao meu irmão Renato, que havia ficado noivo em Franca, pedindo que me convidasse para visitá-lo. Só fiquei sabendo disso muito tempo depois. A família da noiva era uma das primeiras de Franca e o noivado recente de Renato era assunto da família. Lembro-me que perguntei à mamãe: por que me convidaram? Estou até estranhando um convite assim de repente. Mamãe respondeu que Renato falava muito em mim e queriam me conhecer, só isso. Depois de preparar muitos vestidos, 2 de baile, um azul e outro cor-de-rosa, embarquei. Fiquei alguns dias em casa dos padrinhos para comprar mais roupas e alguns presentes. Minha irmã me ajudou, como sempre. Eutimia me olhava muito, como se quisesse saber se eu estava sofrendo por causa do namoro interrompido. Naturalmente, mamãe havia escrito contando minha grande dor. Tomei o trem de Mogiana, e lá fui eu de olhos cerrados, como sempre, para não ver o trem correndo, com medo de enjoar. Mas enjoei, vomitei, e o trem varava as cidades, atravessava campos, enquanto as terras iam mudando de cor. Eu arriscava olhar só um pouquinho, queria ver se estávamos chegando. Terra roxa de Ribeirão Preto, cafezais, matas, rios, tudo passava enquanto eu sonhava. Queria ter um cavalo veloz, o mais veloz do mundo, e apostaria corrida com o trem. Pensando assim, me distraía. Renato e a noiva me esperavam na estação, e fiquei hospedada em casa da família. Eu devia estar pálida e muito abatida por causa da viagem e do jejum forçado, mas no dia seguinte tudo havia passado. Então foram organizadas festas em minha homenagem. Fiquei encantada e grata pelo resto da vida. Quase todos eram parentes, uma só família. O juiz, o chefe político, o delegado, o prefeito, entrelaçados. Recebi rosas. As rosas de Franca eram afamadas. Presentes eu recebia todos os dias, visitas também. Toda a cidade me visitou, me acolheu, me presenteou. A noiva de meu irmão era encantadora, assim como as irmãs, cunhadas, sobrinhos, primos e tios. A família me tratou como se eu fosse um parente próximo. Recebia pãezinhos de queijo numa bandeja, ramo de rosa para a irmã de Dr. Renato. Eu nunca fora tratada com tanto carinho. Sentia-me sensibilizada e feliz. Um dia meu irmão escreveu para a mamãe: ela está namorando um primo de minha noiva, rapaz muito bom, pode ficar sossegada. Não chorou nem uma vez aqui e nem falou do tal que deixou aí. Soube disso bem mais tarde, meu próprio irmão me contou. Esse rapaz que conheci em Franca era o contrário do outro. Moreno, olhos e cabelos castanhos, estatura média. Advogado, não sei se já estava formado, fazendeiro, e minha cunhada radiante com o casamento à vista. 2 bailes me foram oferecidos na cidade, e eu dancei com o namorado, rodopiei, valsei com um vestido lindo, rosa, sapatinho de cetim da cor do vestido. Como me sentia feliz, esquecia do jogador com os seus baralhos e seus truques, esquecia da escola e dos alunos. Ficamos apaixonados um pelo outro. Visitamos a fazenda do rapaz, que ele e um irmão dirigiam. Depois de casados, iríamos residir na fazenda. Tudo para mim era encantamento e esquecimento. Tudo passava como quando via a paisagem que ficava para trás, e eu olhava pela janelinha do trem. O que eu mais gostava iria acontecer. Se eu me casasse com ele, seria fazendeira. Ao segundo baile que me ofereceram, fui de azul. A música era formada pelos elementos da banda de música da cidade de Franca.
Dancei a noite inteira com ele, e Renato e a noiva olhavam e sorriam. Vestido azul, sapatinhos azuis. Eu só ouvia elogios. Nunca havia dançado tanto. A banda de música tocava só para mim. Nunca mais pensei no namorado jogador. Teria mesmo existido? Terminou a temporada e tratei de voltar para assumir o cargo em Botucatu. Passei por São Paulo. A primeira pergunta de Dolores, sussurrada. Ficou noiva em Franca? Quem disse que vou ficar noiva? Como vocês estão adiantados? Ela me contou que mamãe escrevera contando tudo. Dei risada e não disse nem sim nem não. Mas meu coração pulava de esperança. Muito breve me casaria, residiria na fazenda, teria cavalos e cachorros de raça. Meus pais me esperavam e minha chegada foi uma alegria, cheia de novidades. Comecei correspondência intensa com o namorado de Franca. Retratinhos, cartas apaixonadas e juras de amor. Tudo era alegria e tranquilidade, mas quando a gente via ou lembrava de tia Augusta, o aniquilamento era completo. O cheiro dos remédios cada vez pior, mais intenso. Entrava pelas narinas, ficava nos móveis e nas cortinas. Então voltava a tristeza outra vez. Papai, com a cara fechada, andava o tempo todo fora. Não podia suportar ficar dentro de casa. Discutia com mamãe muitas vezes. E eu pensava que nada é completo e nem perfeito, sem um ponto de negrume e de tristeza para empanar o brilho da alegria. É uma advertência até bem significativa. Muita gente nem percebe, continua a viver sem perceber, mas o pontinho escuro está ali para mostrar como é o mundo. Nada é completo e inteiro. Lá estava tia Augusta para lembrar. Cada dia mais doente, dolorida, os pés embrulhados, andava com passos vagarosos mancando. A mão direita apoiada na bengala. O braço esquerdo não existia. A manga da blusa dependurada, solta, sem nada para encher. Fazia mais de um mês que eu não recebia cartas do namorado de Franca. Pensei que a ausência é como o vento, e aumenta ou apaga o fogo. Agora estava se apagando, e como eu estava trabalhando no grupo e trazia lições para corrigir em casa, não percebia que o vento estava soprando contra. Eu ia, voltava, tudo era novo para mim. Os colegas, o diretor, as alunas do segundo ano. Chegava às vezes tão cansada que ia me deitar um pouco antes de qualquer outra atividade. Mamãe chamou o médico e disse que eu devia ter alguma coisa. Voltava cansada todos os dias? Ele perguntou se eu tinha febre. Não, não tinha. Receitou fortificantes, me mandou tomar leite de cabra. Papai comprou uma cabrinha e me fez tomar 1 ou 2 copos de leite diariamente para fortificar. Eu preferia conversar com a cabra, olhava-a nos olhos, puxava-lhe a barba enquanto ela mastigava sem parar. Ela aprendeu logo o nome com que a batizamos, Serenata. Quando queria pão, pedia à cozinheira de um modo todo especial. O seu mé era diferente. A cozinheira Regina tratava-a bem. Todos mimavam a Serenata. Amanheceu outro dia, como outro qualquer, sem sol e sem beleza. Mesmo assim, a passarinhada cantava louvando a Deus nas árvores frondosas da chácara. Preparei os cadernos das alunas e disse: Bom dia, titia. Dormiu melhor? Toda a casa era um hospital. Meu pai tomava café e desaparecia, aborrecido com o cheiro de daquim. Só voltava à hora do almoço. Mamãe sentada na sala, que era ao mesmo tempo sala de visitas e de jantar, preparava costuras para os netos. As árvores que perfumavam a chácara escondiam seu perfume aquele dia. Fechei os olhos para lembrar o namorado, depois guardei os cadernos com as lições corrigidas. Fui para uma salinha onde recebia lições de violino, e ao lado, num quarto pequeno, havia um oratório antigo da família. Os santos familiares de mamãe olhavam tristemente o mundo. Mamãe tinha predileções por alguns, papai por outros. Havia uma série de imagens de madeira e rostos macerados dos santos pedindo oração. Pedi a São José que tivesse pena de tia Augusta e de nós também. A enfermidade de que ela sofria ia aumentando. Talvez tivesse que cortar um dos pés ou a perna até o joelho. Já era mutilada de um braço. Os médicos diziam que talvez cortassem agora a perna. O ambiente em casa era triste, deprimente.
e meus pais mal se falavam, eu entre eles trabalhando, voltando do grupo escolar. Do portão já sentia o cheiro de desinfetante entranhado na casa, na mobília e nas paredes. Meu namorado, que antes escrevia semanalmente, espaçava as cartas e parecia não ter mais tempo para escrever, como ele dizia, ou já me esquecera, como eu pensava. Prometeram uma visita para o princípio do ano, e não viera. A cozinheira me serviu o almoço. Como eu prometera às alunas ir para o grupo escolar mais cedo naquele dia, almocei antes de todos, na salinha, onde o cheiro era menos forte. Ouvi as alunas me chamarem no portão. Regina respondeu por mim. Já estava quase pronta. As meninas tornaram a gritar e Regina foi ver o que era. Diz que tem um moço aí que quer lhe falar. Saí para o terraço e vi o namorado de Franca, já entrando pelo jardim da chácara. Meu Deus! Corri ao seu encontro e perguntei por que não avisara, esperaria na estação. Sorriu para mim ternamente, e vi o quanto ele era bonito, simpático e de olhar inteligente. Mamãe apareceu no terraço e apresentei-o. Mamãe, este é fulano que veio nos visitar. Minha mãe deixou a costura de lado para recebê-lo. Sentamo-nos os três e trocamos frases banais. Perguntei sobre os trabalhos dele. Contei à mamãe o quanto a fazenda era bonita, com gado, café e outras plantações. E como vai Franca? Cicrano sarou? Eu perguntava por todos que conhecera e que tinham sido bons e amáveis para mim. Ele respondeu delicadamente e relanceou o olhar pela sala modesta e simples. A verdade é que ninguém tinha muita vontade de ter sala bem arranjada, com flores, tapetes, por causa das visitas dos médicos e de outras pessoas que vinham todos os dias tratar de titia Augusta. Perto da cadeira onde mamãe estava costurando, havia sempre pedaços de pano pelo assoalho, linhas, caixas de alfinetes. Só então me lembrei que a sala cheirava desinfetante e ele devia achar estranho. E que nossa casa era pobre e a família dele tão rica e importante. Fiquei muito desapontada e quando ia explicar o motivo do cheiro do hospital, tia Augusta, que nada sabia da visita, abriu a porta do quarto e apareceu, o rosto triste, a aparência doentia, inchada, apoiou-se com uma bengala. Mancando horrivelmente, os pés enrolados com os panos que iam deixando tiras pelo chão, dirigiu-se aos fundos da casa e, quando nos viu, cumprimentou com um ligeiro gesto de cabeça. Mamãe foi ajudá-la a atravessar a sala. Observei meu namorado. Estava pálido. Então expliquei que minha tia é muito doente e por isso se encontrava em nossa casa. Coitada, você sabe que nenhum médico descobriu que moléstia é essa? Ela sofre, sente dores. Dizem que é excesso de ácido úrico. Não sei. Ele franziu a testa, impressionado, talvez horrorizado. Os médicos não sabem? No íntimo eu me perguntava por que meu irmão Renato não o havia prevenido. Que diabo! O susto e a decepção devem ter sido horríveis. Pensei comigo. Vou deixar o barco correr. Não vou explicar mais nada a ele, que pense o que quiser. Conversamos mais um pouco. Mamãe voltou à sala e então ele se levantou e disse que tinha que partir. Iria até a fazenda de um amigo do pai para ver os cavalos de raça. Talvez comprasse alguns. Você não volta para a janta hoje ou almoço amanhã? Perguntei meio aflita, pensando no cheiro horrível. Como ele poderia comer naquela sala? Como não hei de voltar? Hoje não digo por que vou visitar tal fazenda, mas amanhã cedo eu voltarei. Vou ficar no hotel. No hotel? Sem conhecer ninguém na cidade? Por que não vem ficar conosco? Mas não seria possível. O vaticínio que titia Augusta dissera aconteceu. Tive ímpetos de segurá-lo pela manga do paletó. Escute aqui, vamos passear na cidade, vamos ao cinema hoje à noite, vamos à igreja, qualquer coisa eu devia ter feito, mas não fiz. Não é o que você está pensando. Temos saúde, tia Augusta é exceção. Não falei. Deixei-o partir, acompanhei-o até o portão e ele foi embora. No mesmo instante tive o pressentimento de que não mais voltaria e que tudo terminara entre nós. As palavras que minha tia repetia sempre concretizaram-se. Enquanto ela fosse viva, perturbaria meus namoros e os namorados fugiriam de mim. Ele não voltou e naquela noite embarcou para São Paulo. Não me deixou uma palavra, um recado ou um adeus.
Tia Augusta chorou noites seguidas, repetindo as mesmas frases. Enquanto eu viver, ninguém vai se casar com ela. Recordo que mamãe falou: você acha que um amor verdadeiro e sincero vai deixá-la por causa disso? É porque ele nem gostava dela o suficiente. Acho que foi sorte, não seriam felizes. Consolei titia da melhor maneira possível e pedi que não pensasse mais nisso. Se ele gostasse de mim, deixaria uma palavrinha de despedida, uma explicação. Sei que sua tia está doente e não quero perturbar vocês. Voltarei mais tarde. Titia, isso nunca foi amor, nem aqui nem em lugar nenhum do mundo. Procurei rir e levar tudo na brincadeira, mas senti o coração pesado e desiludido. Juntei as cartas, as promessas, as juras de amor, o retrato que ele me dera, fiz um pacote bem feitinho, amarrei uma fita azul para devolver na primeira ocasião. E a primeira vez que fui para São Paulo, entreguei o pacotinho bonito à minha cunhada, prima dele, pedindo minhas cartas de volta. Toma lá da cá. O que aconteceu? Ela perguntou. Onde foi parar tanto amor? Vocês não se querem mais? Respondi não, não queremos mais. Tudo passou como passa o vento, a chuva, o bom tempo e o mau tempo. Não quero me casar com um homem que tem medo de cheiro de remédios. Só isso não basta? Sim, ela compreendeu e terminou dizendo que de fato ele ficou nervoso. Tinha medo de doença, de se contaminar, talvez neurose. Quem tem medo de doença tem medo de tudo, porque doença está em toda parte. Minha cunhada achou graça e telefonou para ele, pedindo-lhe que trouxesse minhas cartas e levasse as dele. Pedi a ela para lhe dizer que já partira, mas confessei que gostaria de ouvir as palavras que iria pronunciar. Ela prometeu. Fiquei atrás da porta no momento em que ele entrou para receber o pacotinho lindo com fita azul e lacinho bem feito. Eu queria ter certeza de que ele não me queria mais. Queria ouvir suas palavras. Seria uma cena melodramática, se não fosse quase comédia. Eu, com a mão no coração atrás de uma porta, apenas 3 metros longe daquele que eu pensava amar para o resto da vida. O rapaz fingiu-se de muito admirado. Mas o que houve? Nada fiz para acabar tudo desse jeito. Não sei, respondeu ela. Só me disse que entregasse esse pacote a você e recebesse as cartas que escreveu, cartas e retratos. Pensei que você soubesse de tudo. Foi naquele momento que senti grande esperança. Ele vai dizer que me adora, que não pode viver sem mim e vai me procurar imediatamente. Vai falar que me escreveu, alguém interceptou a carta, as flores, o presente e o anel. Tinha até anel, ele vai dizer. Foi um mal-entendido. Nada houve entre nós para terminar assim. Esperançosa, eu já me via dona da fazenda, tendo cavalos para montar, dirigindo a casa grande e a criadagem, fazendo os melhores bolos de fubá e mais deliciosos biscoitos de polvilho. Imaginei, nada aconteceu. O final foi apenas melancólico. Ele disse: aqui estão as cartas que ela me escreveu, umas folhas secas de pétalas de amor perfeito e 2 retratinhos. É tudo. Fez uma pausa, de certo estava juntando as cinzas do amor eterno, depois disse: só desejo que você saiba que nada fiz para ela pensar dessa maneira. Eu pretendia voltar a Botucatu, mas se ela deseja que eu não vá, não irei. Sinto muito que tudo tenha terminado entre nós. Diga-lhe que sinto muito. Direi, respondeu minha cunhada com a voz seca e breve. Ele foi embora e eu saí de trás da porta, com cara de que o mundo viera abaixo, que nunca mais amaria outro homem. Mas afinal, o que houve entre vocês? Perguntou minha cunhada, alarmada e inquieta. Não houve nada, respondi. É justamente por não ter havido nada, não pode também haver amor, só desamor. Cada vez compreendendo menos, disse ela. Eu não compreendo nada. Respondi. Mas ele é neurótico, você mesma disse. Ele precisa primeiro fazer tratamento para daí gostar de alguém, para amar e aprender a amar. Fui para a casa dos meus padrinhos e tomei o violino entre as mãos. Perguntei aos meninos se queriam ouvir Czardas, que havia aprendido ultimamente. Gritaram que sim. Depois vamos cantar Carasúcia. Você toca? Toquei tudo o que eu sabia, Czardas e serenatas. Quando toquei o tango, que sabiam de cor e me acompanharam aos gritos desafinados, houve muita risada e muita alegria, e eu estava precisando de ambas.
Terminado o concerto, entrei no banheiro para chorar. Abri a torneira para que ninguém ouvisse meu choro e desandei. Lágrimas corriam dos meus olhos e eu soluçava à vontade. Apesar do ruído da água correndo, minha irmã bateu na porta e perguntou como quem não quer. O que você tem? Você está doente? Respondi que não, já ia sair, estava apenas tomando banho. Ela sabia que eu fora receber os restos do que fora um grande amor e imaginara que haveria reação. Saí do banheiro disfarçando muito e ela apenas me olhou sem dizer nada. Dias depois segui para o interior, o pacote de cartas na mala. Mas agora eu sabia que, apesar de bonita, como diziam, inteligente, como apregoavam, elegante, como anunciavam, sabiam também que era preciso saber perder no tabuleiro da vida. Perder também com elegância, com discrição, sem lágrimas e sem desespero. Tia Augusta um dia morreu. Teve agonia lenta e dolorosa, e não precisou cortar mais membro algum, o que já foi um consolo. Muito lúcida, despediu-se de todos, olhando um por um como se dissesse: ficaram livres de mim. Depois de seu enterro, a casa foi toda aberta, pintada de novo, e um ar balsâmico invadiu os cantos e os recantos. Estávamos na primavera, e todas as flores enviaram seus perfumes para nos consolar. Eram as glicínias em cachos roxos, resvalando nas paredes. Eram as rosas plantadas por mamãe, desabrochadas. As magnólias emanavam suave perfume, e os jasmim disputando as flores, um lugar ao sol. Cada uma delas desejava perfumar o ar, a casa, toda a atmosfera. No grupo escolar eu licionava para o 2º ano feminino. Ensinava com facilidade e as alunas aprendiam bem. Estava substituindo uma professora que pedira licença por 6 meses, por motivo de moléstia grave. Um dia o diretor entrou em minha sala e disse: sei que a senhora é enérgica e as alunas lhe querem bem. Há uma menina na classe de Dona Fulana, e a professora não pode com ela. Queixou-se muito. A aluna é desatenta, faz caretas, brinca o tempo todo e leva as outras à rebelião. Lembrei-me de trazê-la para cá e incorporá-la em sua classe. Sei que a senhora não é domadora de feras, mas quer tentar? Respondi que trouxesse a tal Maria, que ninguém suportava. No mesmo dia ela veio com um pacote de livros e cadernos. Sentou-se à minha frente. Percebi logo que era simpática e alegre, mas percebi também que talvez fosse difícil lidar com ela. Procurei sorrir-lhe, mas a menina não correspondeu. Fez que não viu. Comecei a dar uma explicação e quando me voltei, a classe começou a rir baixinho, a conter o riso. Era a Maria que fazia caretas e provocava insubordinação. Pedi-lhe que prestasse atenção e não fizesse novamente caretas. Ela respondeu que nada havia feito. Voltei-me de propósito para ver o que acontecia. Toda a classe ria, algumas meninas tapando a boca com as mãos para que eu não percebesse. Disse a Maria que ficaria sem recreio se provocasse novamente a classe. Ela negou, nada havia feito nem provocado. Além de insubordinada, era fingida. Continuou os mesmos trejeitos e ninguém mais prestou atenção às minhas lições. Cumpri o que havia prometido. Quando a sineta anunciou o recreio e ela também se levantou para sair, eu apenas disse: você não vai para o recreio, ficará aqui comigo. Seu olhar era desafiador, irônico e mau. Como se dissesse: ela pensa que estou me importando muito. As meninas saíram, desfilaram perante ela, e Maria ficou imóvel, sentada na cadeira, careteando em atitudes marotas e olhar cínico. Ficamos sós e resolvi conversar com ela. Perguntei-lhe sobre os pais que eu conhecia muito bem, gente pobre, honesta, que lutava para garantir o futuro dos filhos numerosos. Comecei a falar como se falasse a uma amiga. Citei fatos, contei histórias de família que se sacrificavam para os filhos estudarem. Falei da minha própria família, dos meus pais que haviam sofrido, que haviam residido no sertão longínquo. Quando eu falei sertão, ela começou a se interessar. Seus olhos brilharam, todo o seu rosto se iluminou. Se você soubesse o que era esse sertão, Maria.
Mamãe contava que os papagaios passavam voando e era a coisa mais linda do mundo. As asas verdes e os azuis ou amarelas cheias de sol. Pareciam brilhos de sol. Mamãe até esquecia que o lugar era longe, que a casa era pobre, que não havia conforto de espécie alguma. Passavam meses sem comer açúcar porque não tinha. Adoçavam tudo com melado, com açúcar preto. Então mamãe tinha dor de cabeça. Um dia passou, depois outro. No terceiro dia o diretor apareceu na classe e perguntou como ia me dando com o terror da escola. Respondi-lhe em voz baixa que o terror estava se transformando aos poucos, talvez muito breve se transformasse em amor. Verdadeiro milagre, sussurrou quando viu Maria de cabeça baixa, atenta à lição que eu escrevera na lousa. Aos poucos, dia a dia, conquistei a confiança da menina. Compreendi que ela era engraçada em tudo o que fazia e falava, daria a artista humorista das melhores se quisesse. Eu mesma, em horas de recreio, pedia para que ela imitasse um artista de cinema, e ela o fazia com tal perfeição que toda a classe ria, e eu mais ainda. Quando a classe passou para o terceiro ano, acompanhei-as. Maria tornou-se aluna exemplar e minha amiga particular, porque anos depois, quando eu residia em Ribeirão Preto com meu marido, uma irmã de caridade bateu no portãozinho da nossa casa. Fui atender e pensei que talvez fosse pedir auxílio, porém perguntou sorrindo. Sei que não está me conhecendo. Era Maria. Reconhecia pelo sorriso, inconfundível e simpático. Abracei-a e disse no ímpeto: Quem havia de dizer, hein, Maria? Ela respondeu: Pensei tanto na senhora todos esses anos. Os melhores conselhos que ouvi na vida foram os seus. Um dia estudei enfermagem e recebi a mensagem que Deus me mandou. Vá ser irmã de caridade. Aqui estou, trabalho na Santa Casa e nunca me arrependi, minuto algum, de seguir a carreira de anjo dos enfermos. Nunca me esqueci das histórias que a senhora contava do sertão, dos papagaios que passavam em bandos com brilhos de sol nas asas. Sabe, trabalho muito, mas gosto. Soube por acaso que a senhora estava morando aqui com seu marido e pensei, vou visitá-la, vai gostar de me ver com esse hábito. Tornamos a nos ver ainda, depois nunca mais. O dia estava se transformando em tarde, e tarde linda. Deixei o grupo e me dirigi para casa. Só encontrei tristeza na chácara. A cachorra Foca, companheira de caçadas de papai e amiga nossa também, estava morrendo. Encontrei meu pai amparando-lhe a cabeça enquanto mamãe pingava gotas de leite na boca da bichinha. Olhou-me como a pedir socorro. Pobre animal inocente. E eu perguntei: O que aconteceu, papai? Envenenada? Mamãe respondeu que alguém passara pela rua e atirara carne envenenada para a Foca. Deve ter sido algum empregado da prefeitura que tinha ordem de matar os cães que se encontravam na rua. Mas ela nunca saiu da chácara, não pode ser isso, deve ser outra coisa. Eu nunca vi os cachorros daqui saírem, e a ordem é somente para os que estão andando pelas ruas da cidade. Por quê? Por que matá-la assim? Os olhos da cachorra imploravam, e ela gemia. Ainda me seguiu com os olhos quando me viu saindo correndo para chamar um médico amigo que amava os bichos. Ele veio e disse que nada adiantaria, ela iria morrer. Pela primeira vez vi meu pai chorar sob as mangueiras. A cozinheira Regina trazia mais leite e citava casos de animais envenenados que foram salvos tomando goles de leite. A pobre morreu em lenta agonia. Eu me lembro que lhe dizia baixinho: Foca, tenha coragem, minha amiga. Nunca terei outra foca para correr comigo. Um dia vamos nos encontrar de novo. Não sei como, mas havemos de correr juntas sobre as nuvens do céu, acompanhadas pelos anjos que gostam de brincar. Coragem, Foca. Ela gemeu e procurou se levantar. Não pôde. Todos os animais, nossos amigos, vão ser encontrados entre as nuvens. Você já viu que beleza? Não sou eu quem estou inventando, foi o Santo de Assis que falou um dia e ele sabia o que dizia. Brincaremos juntas, os anjinhos correndo atrás de nós. Vamos brincar de pegador. Foca, amiga, correremos juntas e você será feliz. Ficamos nós três segurando a cabeça da cachorra, a cozinheira ao lado ainda tendo a vasilha de leite entre as mãos. Morreu ao som da minha voz falando baixinho,
De súbito senti medo ao lembrar da maldade dos homens que têm coragem de matar um bicho indefeso, de mandarem a morte por cima do muro para nos fazer sofrer. O sofrimento era para nós. Foca morreria um dia e já estava tão cansada, mas como sofreríamos? Como era possível haver gente assim, com essa força cruel de maltratar os animais mansos e fazer sofrer os que o amavam? Por quê? Senti medo de saber que há criaturas cruéis, incapazes de um pouco de bondade ou de não cometer maldade em vão. Mas não era possível. Papai, o senhor tem inimigos? Só uma pessoa sua inimiga capaz de cometer um ato cruel assim. Papai respondeu que não se lembrava de ter um inimigo. Não se lembrava de nada, talvez tivesse, sem ter conhecimento. Essa foi a última perdigueira que tivemos em casa. O cachorro Nauta fora levado para meu irmão Raul para acompanhá-lo em suas viagens pelo interior de Minas e Goiás. Meu irmão viajava a cavalo, um tanto para ganhar a vida, um tanto como espírito da aventura. Nauta sempre junto. Foi nesse tempo que tive medo do mundo e das criaturas humanas. Passei muitas noites sem dormir, pensando na maldade dos homens. De que mais seria capaz um homem que atirava carne envenenada para uma cachorra que nunca viu, só porque ouvia os latidos alegres quando ela brincava? Ela corria atrás de mim, eu me escondia atrás dos troncos grossos e ela me procurava até encontrar. Meus pais achavam graça e eu ria também. Foca me encontrava sempre. Papai tapava-lhe os olhos e me dizia: vai se esconder outra vez. Às vezes eu subia no tronco de uma árvore, ficava esperando enquanto meu pai dizia: procure, vai lá, minha Foquinha, fareje o ar. Com aquele nariz que conhecia muitos cheiros, fungava, corria e voltava. Lá estava ela olhando para cima e abanando o rabo, toda contente. Eu descia e ela fingia que me mordia pelo pulso e me levava até onde meu pai estava. Talvez porque ríssemos e fôssemos felizes, resolveram destruir a razão dos risos e mataram Foca. A ordem teria sido envenenar os animais vadios. Como a perdigueira estava em grande vadiação, não trabalhava, nem caçava, nem tinha nada a fazer, não podia existir. Mataram. Desejo voltar alguns anos e relatar um fato que nunca consegui explicar. Eu estava no 2º ano da escola em São Paulo, quando, por intermédio de um colega, fui consultar uma grafóloga que lia passado e futuro. Escrevi à mamãe relatando o fato de como, pela letra, essa senhora falava da família que se pertencia, do caráter de cada um, do modo de vida e muitas outras coisas. Mamãe então escreveu algumas palavras num papel e me mandou mostrar à grafóloga. Quem sabe acertaria com ela como acertou comigo. Sei que perdi o endereço da grafóloga. Minha colega colou o grau e se mudou de São Paulo, e era incerta a sua volta. Pensei nesse intervalo que mamãe esquecesse, mas ela não esqueceu e me escreveu várias vezes perguntando pelo resultado. Um dia resolvi escrever eu mesma como se fosse a grafóloga. Tomei um pedaço de papel e mamãe me perdoe se enganei, mas inventei ao acaso sem pensar seriamente no assunto. Vai perder um neto de 20 anos de repente. A senhora e seu marido vêm de mudança para São Paulo. Sua velhice será tranquila em casa da sua filha mais moça. Seu marido vai morrer antes da senhora. Provavelmente, pois meu pai era 16 anos mais velho. Vai perder um filho casado, desastre. Sua última filha, a caçula, eu, vai ser muito feliz. Vai fazer um casamento bom e vai ter um futuro brilhante. Essa vai ser a mais feliz de todas e vai viajar muito e ser rica. Falei do passado também. Esse eu sabia de cor. Falei do sertão. A senhora viveu num lugar muito longe daqui, uma espécie de fazenda, onde haviam grandes plantações de café e de cana. Havia bandos de aves de todas as cores que passavam voando sob o telhado de sua casa. A senhora dizia: bem poucas pessoas nesse mundo verão esta lindeza, coisas tão bonitas e raras. Mamãe me contava que quando via o sertão em flor, o sertão brilhante de cores e de asas, comentava com meu pai ou com os compadres: bem poucas pessoas nesse mundo terão o privilégio de assistir essa beleza.
Mamãe ficou muito contente e quando sucedia um desses acontecimentos, ela comentava comigo. A grafóloga acertou mais uma vez. Eu sentia remorso e até às vezes me esquecia. De que grafóloga ela está falando? Quando ela lembrava, eu falava. Ah, é verdade. Dizem os entendidos que são ondas que rolam no espaço e atingem os mais sensíveis. Para a psicologia, um tanto ou quanto exagerado, tudo o que inventei na hora sucedeu. Meus irmãos e eu nos queixávamos sempre dos nomes que carregávamos. Quando estávamos reunidos, eu temia era a primeira. Não sei por que papai escolheu o nome que carrego. Vocês já viram um nome igual? Quando falo ao telefone, me confundem com flor, com comida ou com remédio. Já me chamaram de Dona Epopina, já fui Dona Gelantina e até Dona Euritimina. Isso foi demais, passou da conta. Dávamos gargalhadas e Nicota, a segunda, reclamava. Por que me puseram Ana e me chamam de Nicota? Eu sou Ana, pois deviam me chamar de Ana, Donana, Ana, Dona Ana, Dona Donana, pois já me chamam de Maricota, de Ricota, de Cocota. Guiomar não se desgostava do nome, só não admitia que a chamassem de Nenê. Vocês se lembram de como eu me revoltava se diziam Nenê, viu aquilo? Nenê, quer isto? Eu não respondia a apelidos, não. Os gêmeos Raul e Renato estavam contentes, não reclamavam. Em compensação, Zenon, coitado, puxava os cabelos quando trocavam-lhe o nome. Eu preferia ser Tunico, Manuel, Joaquim, mas Zenon? Por que inventaram esse nome para eu carregar? Pesa muito. Vocês precisam ver a tragédia quando falo ao telefone. Não entendem, então começam. Quer repetir o seu nome? Não entendi. E eu digo forte. Zenon Monteiro. Voltam a perguntar. O que Monteiro? José? Não. Zenon, com Z. A confusão vai num crescendo até que me entendem. Ah, já sei. Pois não, seu Zé Nunes, agora entendi. Todos dávamos risadas, e uma das irmãs dizia para atormentá-lo, você até devia se orgulhar de ser xará de um dos filósofos da Grécia Antiga. Outra irmã dizia, é mesmo, a Grécia que deu ao mundo tanta beleza. Meu irmão interrompia. Mesmo assim, preferia ser Sebastião ou Bastião, a ser filósofo de 300 anos antes de Cristo. Outra comentava, Zenon e os estoicos. Colocavam a paz da mente acima de tudo. Muito bonito. Mesmo assim, preferia ser Bastião, e não ter paz na mente, mas em outro lugar. Ríamos de chorar. Eu também reclamava. Vocês, irmãs queridas madrinhas, são culpadas do meu nome. Mamãe me contou que vocês escolheram um nome curto e citou na carta. Vera ou Dora. Vocês não se contentaram com um nome e puseram dois, Maria José. Nome de avós que nunca chegamos a conhecer. Isso não se faz, e agora chamam o corriqueiro Zezé. Isso não é apelido de moça? A vida na cidade de Botucatu continuava animada e alegre para nós, os moços. Bailes, bailecos, festas e piqueniques. Na época que descrevo, era raro uma moça trabalhar fora de casa. Entre minhas amigas, mesmo as que não tinham pais ricos, nenhuma ganhava a vida. Só eu trabalhava, era professora e recebia o ordenado do governo. A maioria, filha de fazendeiros, ficava em casa aprendendo a bordar ou a costurar. Quando noivavam, elas próprias confeccionavam os enxovais. Um rapaz da cidade se apaixonou por mim e eu por ele. Eu gostava de dançar e namorar, não pensava mais em casar tão cedo. Não chegara ainda aos 20 anos e gostava de viver me divertindo. Procurava conhecer pessoas e sempre foi assim. Sempre tive curiosidade em saber as ideias e as reações de cada um. Havia bons cinemas, onde passavam todos os filmes mais modernos. A política havia se aquietado, tudo era mais calmo na cidade. Automóveis de várias marcas deslizavam pelas ruas, algumas já não tinham pó, haviam sido calçadas.
Quando eu passava uns tempos em São Paulo, as amigas da capital já me estranhavam, já haviam me esquecido, e o fio de amizade talvez se houvesse quebrado, talvez apenas se esgarçado. Perguntavam por que eu não viera antes assistir ao baile do clube tal, estivera tão bom. Eu recebia sempre convites que se perdiam nas gavetas. Respondia: não posso, você não sabe que eu trabalho? Vinha a São Paulo nas férias, mas não havia quase ninguém conhecido. Uns tinham ido para as fazendas, outro para as estações de água, que começavam a estar na moda. O café subira o preço, havia bastante dinheiro. Principiavam as indústrias, o comércio estava florescendo, toda a gente ganhava bem. Eu achava meu padrinho e cunhado muito rigoroso na educação dos filhos, exigia mais do que eles podiam dar. Uma noite em que João foi a um baile e voltou de madrugada, meu cunhado estava esperando no hall de cima, de pé para lhe dizer: você precisa seguir para Santos hoje às 7 horas. Eu não posso comparecer porque tenho negócios para tratar aqui. João sentiu a bofetada e respondeu: são 5 horas da manhã, vou tomar banho e irei em seguida. Não se deitou e foi trabalhar em Santos, furioso. Meu padrinho era comissário de café, e às vezes o filho ia substituí-lo. Eu temia, depois se queixou. Qual a necessidade de mandar o filho justamente hoje? Só porque ontem ele foi se divertir um pouco? Coitado, nem dormiu. Nunca censurava abertamente o marido. Seria pior. Ouviu-lhe muitas confidências queixosas, quase em segredo. Sofria e dizia que seu papel era ser medianeira, aparar os golpes de um lado e do outro. Ninguém aguentava aparar golpes anos seguidos. Ela ficou logo sofrendo do fígado. Consultou muitos médicos especialistas, e eles proibiram terminantemente que ela se alimentasse de ovos. Nem um pedacinho, nem nos bolos, nem nos biscoitos. Bolo levava 2 ovos? Um ovo? Não, ela não podia comer. O médico havia proibido. Não podia tomar leite. Com isso enfraquecia e de quando em quando tinha cólicas terríveis. As cólicas tanto eram pelas contrariedades que tinha, como pelos alimentos que faziam mal. Era rica, tinha o que queria, possuía joias, vestidos, automóvel, mas faltava-lhe a paz para ser feliz. Ainda era bonita e elegante, mas seu marido sentia ciúmes e muitas vezes telefonava de Santos em horas diferentes para saber se ela estava em casa, com quem estava, se não saíra de casa naquele dia. Anotei em minha consciência que marido ciumento pode ser bom um dia, interessante 2 dias, prova de amor nos outros dias, mas não a vida toda. A vida inteira respondendo por que demorou tanto, onde esteve, com quem esteve, perturba, inferniza, faz do lar um rodamuinho de perguntas, de dúvidas, de respostas que ficam no ar, torturantes, incertezas mortificantes. Eu voltava para minha cidade, terminadas as férias, e segredava à mamãe. Coitada, ela não tem sossego. Ele telefona de Santos todos os dias, não sei quantas vezes, para verificar se ela está em casa, e isso é uma tortura sem fim. Deus me livre de um marido ciumento. E isso já não é ciúme, é egoísmo. Ele era bom, meu padrinho, mas quem pode arrancar esse ou aquele sentimento do coração humano? Eu e meu namorado, porque eu já arranjara outro namorado, dançávamos a noite toda nos bailes. No íntimo eu me consultava. Tinha certeza de que o amava? De que me casaria com ele? Meus pais souberam logo. Foram deixando passar, mas um dia papai me chamou para um sermão. Escute, filha, estou vendo que seu namoro com fulano vai muito adiantado. Toda a gente está começando a falar, e eu não acho bom esse casamento. Então, o senhor vai me dizer a razão? Respondi: creio que preciso saber. Esse não joga, não gosta de beber, é trabalhador e sério. Então o que tem? Você tem todo o direito e eu vou te contar. Deu razões que absolutamente não me convenceram. Continuamos o namoro. Ele era dono de um cartório, trabalhador e honesto. Namoro em cidade de interior, ainda mais naquela época, era assim.
Durante os dias da semana, quase não nos encontrávamos. Dançávamos aos sábados e aos domingos, depois do cinema. Você vai ao clube? Vou. Vamos nos encontrar lá. Ou passeávamos juntos no jardim, apenas conversando e trocando ideias, ou nos sentávamos no barco e ficávamos até ao cair da noite. Quando não havia quase ninguém mais andando pelo jardim público, descíamos a ladeira e sempre acompanhados por amigas ou casais de noivos ou de namorados. Entrávamos no clube ou no cinema. Chegou aos ouvidos de meu pai que o namoro continuava firme. Meu pai tornou a me chamar e a me avisar. Você não pode ser feliz com ele. Contarei tudo a você. Contar o quê, papai? O que sei do passado. Como percebeu que minha intenção era continuar, viu meu olhar de desafio e incredulidade, foi falar com o rapaz a minha revelia. Quando chegou em casa, contou-me o que fizera. Papai, por que fez isso? Perguntei alarmada. Porque o dever de um pai é zelar pelas filhas. Você é minha filha caçula. Estou zelando por sua felicidade e seu futuro. Novamente desafiei meu pai. Então não saberei tomar conta de mim mesma? Não sou mais criança, sei me defender se algum dia for preciso. O que mais admirei nisso tudo foi a coragem de papai, as razões que apresentou ao rapaz, as quais eu nunca soube. Só sei que meus pais conheceram muito bem toda a família, de geração a geração, até chegar aos netos e bisnetos, que nada tinham com o passado. Papai, por que falou essas coisas? Perguntei, cheia de susto. Porque é verdade, e ele também sabia. Que coisa horrível, que vergonha, papai. O senhor foi ofendê-lo, com certeza. Não o expulsou de casa. Então meu namorado cometeu um erro que o afastou para sempre de mim. Na noite seguinte houve um baile ao qual não compareci. Ele foi como se nada tivesse havido entre nós. Namorou uma das minhas companheiras e dançou a noite inteira com ela. Amigas vieram me cochichar. O que houve entre vocês? Brigaram? Por quê? Sabe que ele namorou fulana a noite toda? Houve risinhos maldosos por toda a cidade, e em vez de chorar, dessa vez eu ri. E dei razão ao meu pai, inteira e total razão. Se ele não fizesse o que fez, pura vingança, talvez continuássemos o namoro e um dia nos casássemos. Mas o erro foi a maneira de seu procedimento. Senti-me um pouquinho humilhada, o que é natural. Depois passou o ressentimento. Passou como passa o vento, a chuva e a tempestade. O recado que ele me mandou depois, o arrependimento, as lágrimas que chorou, nada me comoveu. Pediu-me que fosse à catedral da cidade. Desejava se despedir de mim e talvez comover com seu pranto. Fui. Falou durante 20 minutos, procurando me fazer mudar de atitude. Fui intransigente e não fiz as pazes. Apreciei seu gesto de nada falar contra meu pai. Fiquei-lhe grata. Despediu-se apertando minha mão e perguntando pela última vez se eu não o amava. Disse-lhe que não, e ele se foi. Ouvi seus passos que diluíram na calçadinha que havia à volta da catedral. Depois, o ruído da chuva que começara a cair. Mansa, mansa. Mais uma página de minha vida foi virada. Grandes leitores na família. Gostávamos de comparar as pessoas ou os fatos com os personagens de romance. Feio como o Quasímodo, dizia um. Ciumento como Otelo. Sentia um amor como o de Romeu e Julieta, só que esses não morreram. Depois de casadas, minhas irmãs raramente liam, talvez devido aos trabalhos com os filhos, ou pelo fato de os maridos não se interessarem por literatura. Também a música ficara de lado. Papai sentia e eu temia comentava. Sabe, papai, o que eu acho mais lindo no mundo? O que me dói na alma por não saber? Papai perguntava sorrindo. O que é? Ela respondia muito compenetrada. O canto. Como sinto não saber cantar. Meu Deus, como eu gosto de ouvir o canto. Como eu gostaria ter voz bonita para cantar. Mas sou tão desafinada, não sei nem cantigas de ninar. Você estudou piano durante 3 ou 4 anos. Se quisesse continuar, poderia voltar a tocar e estudar canto. Agora é tarde, papai. E depois,
ele não aprecia. Ele era o marido. Uma vez fomos ao teatro e ouvimos uma orquestra sinfônica tocar lindamente. Meu padrinho, Eutimia, mamãe e eu. De repente ele disse: conheço a música que estão tocando, mas não lembro o nome. Eu sei, disse Eutimia. É um trecho da Boêmia. Não, protestei. Como é que você pode confundir o Guarani de Carlos Gomes com trechos da Boêmia? Daqui a pouco vamos ouvir aquele pedacinho que você mais gosta e todo mundo canta, a Canção do Aventureiro. Quando a orquestra chegou àquele trecho, meu cunhado começou a rir e a ridicularizar a minha irmã. E você disse que era a ópera Boêmia. Interrompi para falar-lhe. Ela não aprendeu música por falta de tempo, ou porque você não deu oportunidade. Como é que você quer que ela saiba? Ora, ela aprendeu quando solteira. Tocava 3 horas por dia com a professora, ele disse. Mas tinha que continuar a tocar e a estudar depois de casada, falei. É impossível conhecer música sem cultivá-la, tocando todos os dias. Ela nunca teve tempo, morou na Europa criando filhos, não pode saber o que não estuda. Percebi a tristeza de minha irmã, o desaponto que sentiu ao ignorar o Guarani, que cantarolou baixinho depois, marcando compasso com as mãos. Meus pais e irmãos nunca permitiram que eu lesse certos livros, como alguns do Essa, O Crime do Padre Amaro. Me era interditado. Esqueceram que eu residira na casa de Guiomar, e o marido possuía a biblioteca com coleção completa de Essa de Queiroz. Assim li tudo o que pude, incluídos esse e o primo Basílio. E mesmo os considerados fortes, fortíssimos e imorais, como diziam, passaram todos pelo meu quarto, escondidos entre as roupas no fundo da gaveta, ou sob o travesseiro enrolado na camisola. Lia páginas de O Primo Basílio sem compreender muito bem o sentido de algum fragmento. Relia e ficava na mesma. Serei pouco inteligente? Creio que sou burra. Por que será que Primo Basílio disse que com esse beijo ela nunca mais poderá deixá-lo? Onde será o beijo? Que espécie de beijo será esse e de que jeito? Perdia horas imaginando. Um dia em que eu estava precisando de dinheiro para inteirar o custo de uma entrada de cinema, vi o cofre dos meninos na estante de livros, em cima, atrás, bem oculto. Não tive dúvida. Subi na cadeira, virei o cofre de cabeça para baixo, sacudi-o, agitei e pensei: esse barulho vai atrair Guiomar. O que direi a ela? Vou mentir, dizer qualquer coisa. Caiu uma moeda e depois outra. Contei. Dava uma entrada de cinema? Dava. Coloquei o cofre no mesmo lugar e fui para meu quarto. Tempos depois, num dia em que recebi dinheiro enviado por papai, coloquei-o na abertura do cofre, as moedas que surrupiara e também um jurinho, quero dizer mais moedas, para não ter remorsos. A consciência ficou tranquila. Guiomar não dispunha de muito tempo para ler, com 3 filhos pequenos para cuidar e as encomendas para entregar. Assim mesmo conversávamos e eu perguntava: você acha que Dom Quixote é o símbolo de alguma coisa que não consegue realizar apesar da luta? Ou é uma caricatura dos cavalheiros da Idade Média, como aprendi na escola? Ela ficava com o ponto de tricô parado no ar, olhando-me. Depois respondia: acho que ele representa tudo aquilo por que lutamos, para o qual lutamos e acabamos derrotados, perdendo. Representa a vida fracassada de tanta gente. Há fracassos por toda a parte. Papai fracassou, Zico fracassou, apesar de lutarem para vencer. E você? Eu perguntava. Você se considera fracassada? Também não venci em nada. Nunca pude subir na vida. Fiquei no mesmo plano. Talvez tivesse descido 1 degrau ou 2. Fazia uma pausa e perguntava: ensinam Dom Quixote na escola? Não é bem assim. Alguma colega fala de um livro que leu, a gente corre e vai ler também. Se não entendemos, perguntamos ao professor e ele explica. Ele disse que Dom Quixote é um símbolo. Depois de uns momentos, eu retornava.
Você não deve falar que desceu 2 degraus. Por quê? Tem um bom marido, tem 3 filhos bons, tem trabalho, saúde. Onde está o fracasso? Por exemplo, Eutimia tem tudo, não tem? Mora num palacete, tem bons empregados, governante que fala francês com os filhos, automóvel, marido que está bem na vida, já viajou, residiu na Europa, andou nas gôndolas de Veneza. Mas será que é feliz? Conheci uma jovem pobre para quem andar de gôndola em Veneza era o máximo de um fastígio. Dizia, hei de andar de gôndola em Veneza. Ninguém acreditava porque ela era pobre, solteira, não havia possibilidade. Um dia foi à Europa, andou de gôndola, escreveu cartões contando isso, e ela se tornou na família uma espécie de símbolo, realizar o que aos olhos dos outros parece impossível. Guiomar riu e respondeu titubeando, feliz? Feliz ninguém é. Há momentos de felicidade, há dias de felicidade. Mas ninguém vem a esse mundo para gozar só de felicidade. Só uma coisa eu gostaria de ter, só mais um pouco de dinheiro. Mas Eutimia não tem muito dinheiro, ele não dá tudo o que ela precisa, mas não sobra muito. Mas eu não tenho nem o que preciso, e nem quando preciso, respondeu Guiomar. Fiquei pensativa durante uns momentos. Como tirar Guiomar daquele marasmo triste? Respondi, acho que temos de aceitar as coisas como elas vêm. Devemos lutar para que elas melhorem, quando podemos lutar, bem entendido. Como você luta, como muitos lutam, como nossos pais lutaram, mas nem isso Eutimia pode fazer. Lutar contra o marido ciumento? Nunca vai conseguir transformá-lo. Guiomar sorriu de leve. Aí entra Dom Quixote. Representa o combate contra os moinhos de vento, a peleja contra o impossível. Deus nos dá armas e meios para lutar, mas combater contra o temperamento ou sentimentos de outrem é batalhar contra os moinhos do caminho, é dar socos no espaço. Acrescentei. Eutimia nada pode fazer. Luta em glória. As cólicas recomeçaram. Ela continua a fazer regime, que a enfraquece. O fígado dói. Tem brilhantes nos dedos, mas o que adianta? Diante de uma cólica, nada disso pode adiantar. Guiomar suspirava. Coitada de Eutimia. E eu também suspirava, de pena. Nicota, que continuava a residir no interior e criava os filhos, pouco tempo tinha para conversar, ainda mais para se dedicar às leituras. Quando eu estava com ela, perguntava-lhe, qual foi o romance que ficou em sua cabeça? Que você mais apreciou quando leu na mocidade? Ela pensava um pouco e depois falava. Gostei tanto do David Copperfield, de Dickens, nunca pude esquecê-lo. Escreveu com tal convicção que parece a vida dele mesmo. Deu vida aos personagens. Fiquei conhecendo a Inglaterra por causa dele. Eu concordava e ela continuava. Miss Alberta, nossa professora de inglês, discorria sobre a vida do autor, citava fatos, perguntava coisas. Assim aprendemos muito. Você tem saudades do tempo da fazenda em Vitória? Eu queria saber. Não sei explicar. De alguma coisa tenho saudades e boas lembranças, de outras não. É tão difícil dizer de que a gente mais gostou em certa época da vida. Lá havia muita paz, muita tranquilidade. Papai era rico, vivíamos bem, muito bem mesmo para a época. Hoje é tão diferente. Não sei se tenho ou não saudades, mas você continua a ter paz, paz de espírito, tranquilidade, vida tranquila, não tem? Você acha que quem tem 7 filhos levado da breca pode ter tranquilidade? Eu ouço um grito no quintal, sei que é um deles que está batendo no outro. O dia inteiro eu ouço queixas. Mamãe, venha ver a Mary, está brigando comigo. Mamãe, o Silvio escondeu o passarinho. Mamãe, dia e noite, se você acha que isso é paz, então eu tenho paz. Nicota era muito alegre e terminávamos rindo com as estrepulias dos filhos.
pois mal acabávamos de falar sobre paz, apareciam dois chorando e mostrando os dedos de onde corria sangue. Ela ia acudir, tratar dos dedinhos feridos. Depois ralhava, mandava chamar o outro que fizera aquilo, punha de castigo. Já, fique sentado ali, e só levante quando eu mandar. Não adianta chorar e nem pedir. Mas, mamãe, não tive culpa, foi fulano. Já para a cadeira. Estrategicamente, a cadeira ficava colocada em frente ao relógio grande de parede. Os que ficavam de castigo não tiravam os olhos do relógio, como se assim os minutos passassem mais depressa. Ficavam sentados, muito tristes, chorando sem lágrimas, olhando o relógio. O marido que trabalhava na loja e tinha escritório ao lado, chegava e perguntava: quem foi? Por que fulano está de castigo? Por que fez isto ou aquilo? Tem que ficar de castigo 15 minutos. Ouviam-se os soluços secos daquele que estava sentado na cadeira. Disfarçadamente olhava o pai com olhos suplicantes e olhava o relógio em frente, na parede. Sabia os minutos que faltavam para terminar o castigo e ir se vingar do delator. Meu cunhado perguntava condoído: faz tempo que ele está lá? Tem que ficar 15 minutos ainda, respondia Nicota com ar zangado. Estou marcando no relógio. Naquele dia todos olhávamos para o relógio ao mesmo tempo. O castigado, os pais, eu e algum que ficara por ali. O pai ia de um lado para o outro, nervoso, com pena dos soluços secos do menino que fingia chorar, mas não caía uma lágrima. Perguntava: posso intervir? Creio que já se passaram os 15 minutos. Ainda não, faltam 8. 8? Que horror! Exclamava o pai, olhando o relógio de bolso. O menino observava o relógio da parede, olhava o pai e soluçava seco. O pai esperava 5 minutos andando de cá para lá, parecia mais castigado que o filho. Depois dizia a Nicota com ar de súplica: agora você vai deixar, né, coitado? O dia está bonito e ele não vai mais fazer isso. Você promete, filho? Voltava-se para Nicota. O que ele fez mesmo? Eu tinha vontade de rir, mas ficava impassível enquanto Nicota explicava. Escondeu o passarinho de Silvio e não quis entregar. Mary reclamou e ele prendeu de propósito o dedo de Mary na porta. Foi só isso que ele fez. E o que estava na cadeira protestava. Não, mamãe, não prendi. Soltei o pintacilgo. Silvio estava me amolando e eu soltei. Mas não machuquei o dedo de Mary. Não foi de propósito. A irmã Mary, que estava escutando na copa, gritou: foi de propósito, sim. Ele me paga. O castigado chorava de novo, conhecendo o sentimento do pai como conhecia. Papai, não foi de propósito, te juro. O pai olhava o relógio, olhava a mãe. Como é que você foi machucar o dedo da sua irmã? Antes que viessem mais queixas e mais protestos de inocência, o pai resolvia, conciliador: olhe, Nicota, ele prometeu que não vai mais fazer isso. Você prometeu, né, filho? Então pode sair, vá brincar. Ele deu um pulo, passou por nós como um bólido e correu para fora. Talvez para se vingar daquele que o delatara. Ouvíamos novos berros vindo do fundo do quintal, novas correrias, e entravam em bando de 2 ou 3. Queixas, acusações, choros. Foi ele. Não, foi ela. A irmã chorava aos berros, e eles começaram em coro: olha a banda do Lazinho, a banda do Lazinho está tocando. Ela avançou os socos sobre o irmão. O pai já havia voltado para o escritório, e Nicota tinha que rir, não adiantava chorar. Pedrinho vem aqui, tira as crianças do castigo e vai embora. Só atrapalha a educação que quero dar aos filhos. Viu o que ele fez? Enquanto falava, dava palmadas na filha chorona. Começou nova choradeira. A menina gritava bem alto para o pai ouvir. O pai veio de novo ver o que estava acontecendo agora. Procurou apaziguar, acalmar, mas em vez de auxiliar, atrapalhava, perdoava. Não podia ver uma criança sentada triste de castigo,
olhando com os olhos compridos o relógio que não andava, parecia ter parado. Coitada, deixe que ela vá brincar. Ela não vai fazer de novo, né, filha? Minha paz é esta, diz Nicota. Quem tem filhos como eu tenho só terá paz depois de morta. Seu sorriso era brando, suave, cheio de resignação, às vezes de cólera, mas tão passageira como chuva de verão. Vinha e passava, como folha levada pelo vento de outono, sem deixar marcas, nem ressentimentos e nem mágoas. Teve muito trabalho e muita canseira com os seus 7 filhos. Também nesse caso o dinheiro ajudava muito, mas não tudo. Não podia dar-lhe o sono calmo de que ela precisava para se recuperar, nem a tranquilidade necessária. Quando eles cresceram, vieram as tormentas da juventude, como apreensões, cuidados, sustos, noites inteiras sem notícias. Onde tempo para ler? Para se dedicar à música? Nunca mais teve.